Na costa de Somerset, a Grã-Bretanha está construindo a maior usina nuclear de sua história. O custo total pode ultrapassar 50 bilhões de libras, ou cerca de 67 bilhões de dólares, tornando-o um dos projetos de infraestrutura mais caros já construídos no Reino Unido. Mas parte desse projeto pertence à China. Uma empresa estatal chinesa investiu bilhões de libras nele. Durante décadas, o Reino Unido esteve no centro da engenharia nuclear. A Grã-Bretanha construiu a primeira usina nuclear comercial do mundo em Calder Hall, em 1956. Mas hoje, a maior usina nuclear da Grã-Bretanha está sendo construída com a ajuda chinesa. Então, como a China se envolveu no projeto nuclear mais importante da Grã-Bretanha? Para entender, precisamos analisar o sistema de energia do país. Durante décadas, o Reino Unido contou com 3 principais fontes de eletricidade: carvão, gás natural e energia nuclear. Muitas das usinas nucleares foram construídas entre o final dos anos 1960 e a década de 1980. Usinas como Hunterston B, Dungeness B e várias estações de reatores avançados resfriados a gás forneceram eletricidade constante por anos, mas os reatores não duram para sempre. Na década de 2010, quase toda a frota nuclear britânica estava perto da aposentadoria. Enquanto isso, usinas a carvão eram desativadas devido às metas climáticas e os preços do gás tornaram-se instáveis após choques no fornecimento global. Assim, o Reino Unido enfrentou um problema claro. Em uma década, uma grande parte de suas usinas confiáveis seria fechada. O país ainda precisava de eletricidade para casas, ferrovias, fábricas e centros de dados, e a energia nuclear parecia uma das poucas opções para substituir essa capacidade perdida. Diferente da energia eólica ou solar, usinas nucleares operam continuamente e oferecem produção constante. Um grande reator gera mais energia que centenas de turbinas eólicas. A resposta da Grã-Bretanha para sua crescente escassez de energia foi uma nova usina nuclear em Hinkley Point C, na costa de Somerset. Isso não foi apenas uma atualização em uma usina antiga, mas um dos maiores projetos de energia já feitos na Europa. Hinkley Point C vai operar com 2 reatores pressurizados europeus. Cada reator pode produzir cerca de 1,6 gigawatts de eletricidade. Juntos, eles vão fornecer 3,2 gigawatts, o suficiente para abastecer cerca de 6 milhões de casas, ou aproximadamente 7% de toda a rede elétrica do Reino Unido. Para entender isso, compare com outras fontes de energia. Um grande parque eólico offshore na Grã-Bretanha pode gerar 1 gigawatt no pico, mas depende do clima. Hinkley Point C funcionará quase continuamente por cerca de 60 anos. Essa energia estável é justamente o que a Grã-Bretanha perde com o fechamento das antigas usinas nucleares. O tamanho do canteiro de obras mostra o quão gigantesco é esse projeto. Os engenheiros despejaram centenas de milhares de metros cúbicos de concreto só nas fundações do reator. Cavaram túneis de resfriamento sob o leito do mar. No auge da construção, mais de 20 mil trabalhadores eram esperados no local, transformando um trecho tranquilo da costa em uma das maiores zonas de construção da Europa. Mas aí surgiu o próximo problema. Os custos inicialmente estimados em 18 bilhões de libras superaram 30 bilhões com projeções posteriores, e atrasos aumentaram ainda mais os valores. Isso faz de Hinkley Point C uma das usinas de energia mais caras já construídas em qualquer lugar do mundo. Usinas nucleares modernas são extremamente caras. A usina nuclear Olkiluoto, na Finlândia, levou mais de 15 anos para ser construída e custou mais de 11 bilhões de euros. A usina nuclear Flaminville, na França, enfrentou atrasos semelhantes e enormes estouros de custos. Investidores privados olharam para esses projetos e viram risco. Sem dinheiro ou experiência recente para construir reatores, as empresas britânicas buscaram, com o governo do Reino Unido, parceiros estrangeiros com recursos e expertise nuclear. A decisão permitiu um acordo que incluiria França e China no maior projeto energético da Grã-Bretanha. Quando a Grã-Bretanha decidiu construir uma nova usina nuclear, ficou claro que não conseguiria fazer isso sozinha. O país tinha engenheiros e reguladores competentes, mas não construía uma usina nuclear há décadas.
As cadeias de suprimentos encolheram, trabalhadores qualificados migraram para outros setores e investidores privados não queriam assumir um projeto de mais de 30 bilhões de dólares. O Reino Unido, então, contratou uma empresa experiente em construir e operar reatores na Europa. EDF, abreviação de Électricité de France, opera a maior parte da frota nuclear da França. A França gera cerca de 70% de sua eletricidade a partir da energia nuclear, uma das maiores proporções do mundo. A EDF também opera várias usinas nucleares na Grã-Bretanha, como Sizewell B e outras mais antigas, próximas da aposentadoria. Então, quando o Reino Unido procurou um parceiro, a EDF foi a escolha óbvia. A EDF concordou em liderar o projeto de Hinkley Point C e ficar com a maior participação acionária. A empresa trouxe expertise em design de reatores, equipes de gestão de projetos e anos de experiência operacional. A Grã-Bretanha ofereceria o local, regulamentação e contratos de eletricidade de longo prazo para viabilizar o projeto. Mas a EDF enfrentava seus próprios problemas. Ao mesmo tempo em que Hinkley Point C estava sendo planejada, a EDF estava construindo reatores semelhantes na usina nuclear de Olkiluoto, na Finlândia, e na usina nuclear de Flamanville, na França. Ambos os projetos enfrentaram atrasos e enormes aumentos de custos que pressionaram as finanças da EDF. A empresa tinha grandes dívidas e buscava parceiros para dividir riscos. Mesmo com a França à frente, ainda faltava dinheiro. A Grã-Bretanha precisava de nova energia nuclear. A França tinha experiência, mas não dinheiro suficiente. Isso permitiu a entrada de outro parceiro com recursos e uma indústria nuclear em expansão: a China. Ao mesmo tempo, a China buscava grandes investimentos em infraestrutura na Europa. A China havia construído dezenas de reatores em casa em pouco tempo. Ela tinha empresas estatais com grandes reservas de dinheiro e queria provar que sua indústria nuclear podia competir globalmente. Então, em 2015, o Reino Unido assinou um acordo que trouxe a China General Nuclear Power Group como um grande investidor em Hinkley Point C. Pelo acordo, a EDF ficaria com cerca de 2/3 do projeto e a China General Nuclear ficaria com cerca de 1/3. A participação da China era de cerca de 6 bilhões de libras. Esse dinheiro ajudou a viabilizar financeiramente o projeto, mas esse acordo não aconteceu isoladamente. Naquele período, Reino Unido e China fortaleciam laços econômicos. Líderes britânicos chamaram isso de Era Dourada de Cooperação. Empresas chinesas investiram em imóveis, projetos ferroviários e sistemas de energia em todo o Reino Unido. O Reino Unido buscava capital estrangeiro para financiar grandes projetos de infraestrutura sem elevar impostos ou a dívida pública rapidamente. Do ponto de vista britânico, a lógica era simples: o país precisava de nova energia nuclear. A França tinha experiência em engenharia, a China financiava. Juntos, podiam construir uma usina que o Reino Unido não conseguiria sozinho. Do ponto de vista da China, o acordo era ainda mais valioso. Ela não investiu em Hinkley Point C apenas para obter retornos estáveis ao longo de 60 anos. O investimento fazia parte de uma estratégia maior. A China buscava que sua tecnologia nuclear fosse aceita nos mercados ocidentais. Na época do acordo, a China já havia construído mais de 30 reatores em seu território e tinha dezenas de outros em construção. Ela desenvolveu seu próprio projeto de reator, o Hualong 1. O projeto reunia engenharia francesa, americana e chinesa em um reator padronizado que a China pretendia exportar mundialmente. Mas a energia nuclear é diferente de vender trens ou pontes. Os países não compram um reator a menos que ele passe por rigorosas avaliações de segurança. A aprovação de um país como o Reino Unido tem um peso enorme, porque o Reino Unido possui um dos órgãos reguladores nucleares mais exigentes do mundo. Então, a China propôs um plano de 3 etapas. Primeiro, investir em Hinkley Point C junto com a EDF e ganhar experiência trabalhando dentro do sistema britânico. Isso mostraria que a China pode seguir as regras de segurança ocidentais e depois participar de outro projeto com papel maior. O local planejado era a usina nuclear Bradwell-on-Sea, em Essex. Em Bradwell, a China queria construir seu próprio reator Hualong 1. Em terceiro lugar, com a aprovação de segurança britânica, a China poderia vender esse reator na Europa
África e Oriente Médio. Um reator aprovado na Grã-Bretanha ganharia confiança em muitos outros países. Essa estratégia lembrava a da China com trens de alta velocidade, construir uma rede nacional, firmar parcerias externas e então exportar um modelo padrão globalmente. Do ponto de vista da China, Hinkley Point C não era apenas um investimento, era uma porta de entrada para o mercado nuclear global. Mas esse plano logo enfrentou pressão política, preocupações com segurança e mudanças nas relações entre os países ocidentais e a China. As tensões entre China e países ocidentais aumentavam devido ao comércio, tecnologia e segurança nacional. O Reino Unido seguiu os aliados ao revisar a participação chinesa em setores sensíveis. O principal exemplo disso foi o Reino Unido retirar equipamentos da Huawei de suas redes 5G após preocupações de segurança. A decisão levou a uma revisão dos investimentos chineses em infraestrutura, com foco rápido em projetos nucleares. Críticos disseram que permitir a participação de uma estatal chinesa em um projeto nuclear pode gerar dependência prolongada. Com a pressão política crescente, o Reino Unido passou a reavaliar parcerias nucleares futuras com a China. O primeiro alvo foi o próximo projeto planejado após Hinkley Point C. Esse projeto era muito diferente do Hinkley Point C. A EDF da França liderou a construção e a China era uma investidora minoritária em Bradwell, mas queria um papel maior. A usina usaria o próprio projeto de reator da China, o Hualong-1. O órgão regulador nuclear britânico revisaria o projeto e, se aprovado, a China teria seu primeiro reator certificado pelo Ocidente. Bradwell logo enfrentou atrasos devido à lentidão na revisão de segurança, deixando os investidores inseguros. O governo do Reino Unido considerou outras formas de financiar futuras usinas nucleares. O projeto de Bradwell acabou entrando em longa pausa. A China continuou como parceira em Hinkley Point C, mas suas chances de construir seu próprio reator no Reino Unido ficaram muito menores. Isso mostrou como planos de infraestrutura mudam rápido com a política. Projetos nucleares duram décadas, mas relações internacionais podem mudar em poucos anos. No entanto, a construção em Hinkley Point C ainda está avançando, mas o projeto enfrentou atrasos e aumento de custos. Quando a Grã-Bretanha aprovou a usina, esperava-se que o primeiro reator começasse a operar em 2025. Atualizações posteriores empurraram o cronograma ainda mais para a década de 2030. Grandes projetos nucleares costumam ter esse problema devido aos milhares de componentes, rigorosas verificações de segurança e construção complexa em estruturas de concreto armado. Mesmo com desafios, o trabalho segue, pois a Grã-Bretanha ainda precisa de eletricidade. Reatores antigos estão sendo desativados e novas fontes devem substituí-los. A China segue investindo via grupo de energia nuclear, apesar do bloqueio britânico à participação chinesa em projetos recentes como Sizewell C. A parceria em Hinkley Point C continua porque os contratos já estavam assinados e a obra iniciada. Então, aqui vai a grande pergunta para você. Os países devem aceitar investimentos estrangeiros em infraestrutura crítica quando for a única opção ou pagar mais para manter o controle interno? Compartilhe sua opinião nos comentários.